Há um instante na vida em que o barulho do mundo se torna ensurdecedor. Todos opinam, todos cobram, todos exigem que sejamos algo, produtivos, fortes, felizes, bem-sucedidos. E nesse turbilhão, acabamos esquecendo a pergunta mais essencial: como está a minha própria casa interior? Arrumar a vida não é sobre seguir regras ou atingir padrões externos, mas sobre silenciar o caos interno que criamos tentando corresponder às expectativas alheias. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando no mundo. É por isso que tantas pessoas vivem em conflito, porque estão tentando consertar o mundo lá fora sem perceber que a raiz da desordem está dentro delas. Quando você decide olhar para si com sinceridade, sem máscaras, algo começa a se mover. O espelho interno revela feridas, culpas, dores antigas, e em vez de fugir, você começa a acolher. É aí que a verdadeira arrumação começa, não pela aparência, mas pela alma. O primeiro passo para colocar sua vida em ordem é parar de buscar fora aquilo que só pode ser restaurado dentro de você. Arrumar a própria vida é um ato de coragem silenciosa. Não há aplausos, não há holofotes. Há apenas você diante das partes esquecidas de si mesmo. É fácil culpar o destino, os outros ou as circunstâncias. Difícil é admitir que, muitas vezes, fomos nós que nos afastamos de nossa própria verdade. Jung afirmava que aquilo a que resistimos persiste. E é exatamente isso que acontece quando tentamos varrer para debaixo do tapete as emoções que não queremos sentir. A raiva reprimida se transforma em ansiedade, a tristeza negada em apatia, o medo em controle. A vida desorganizada é reflexo de uma psique fragmentada. Mas o belo é que sempre é tempo de voltar. Organizar-se por dentro é começar a dialogar com o inconsciente, escutar o que ele tenta nos dizer através dos sintomas, dos sonhos, dos silêncios. É compreender que cada emoção tem um propósito, que cada sombra tem algo a ensinar. Quando aceitamos olhar para dentro, começamos a reconstituir a unidade perdida, e pouco a pouco o caos se transforma em clareza. O mundo não muda, mas o modo como o vemos começa a mudar. E isso é o início de toda transformação real. A desordem interior não surge de repente. Ela é construída em silêncio, através das pequenas traições que cometemos contra nós mesmos. Cada vez que fingimos estar bem quando não estamos, cada vez que dizemos sim quando queríamos dizer não, um pedaço da alma se afasta da verdade. Com o tempo, esse afastamento se transforma em cansaço, em vazio, em uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo. Arrumar a vida, nesse sentido, é um processo de reconciliação com o próprio ser. É ter a coragem de desfazer o personagem que criamos para agradar o mundo e reencontrar quem realmente somos por trás dele. E isso dói, porque o ego se alimenta das ilusões que nos mantêm na superfície. Mas é nessa dor que nasce a autenticidade. Quando você começa a se organizar por dentro, passa a perceber que não precisa mais correr atrás de tudo. Algumas coisas simplesmente deixam de importar. A alma encontra paz não quando conquista, mas quando compreende. Há uma força silenciosa que começa a agir quando você decide colocar sua vida em ordem. Ela não vem de fora, nem de palavras de motivação. Vem do centro do seu ser. É a alma tentando retomar o comando, chamando você de volta para casa. Durante muito tempo, vivemos desconectados dessa voz interior, guiados por ruídos externos, por comparações, por medos que não são nossos. Mas quando começamos a limpar o espaço interno, eliminando ressentimentos, perdoando o passado, aceitando o que não pode ser mudado, algo extraordinário acontece. O mundo perde o poder de nos perturbar. O que antes causava angústia passa a ser compreendido como parte de um processo maior. A vida, com todas as suas imperfeições, começa a fazer sentido. Essa é a verdadeira arrumação, não a que organiza gavetas ou planos, mas a que alinha a mente, o coração e o espírito. Quando há coerência interna, tudo o que está fora começa a se ajustar naturalmente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de habitá-lo.
Muitas pessoas acreditam que arrumar a vida é conquistar estabilidade, dinheiro, reconhecimento. Mas o verdadeiro equilíbrio não nasce daquilo que você possui, e sim daquilo que você entende sobre si mesmo. A bagunça exterior é apenas o reflexo do tumulto interno. É por isso que mesmo quando tudo parece no lugar, o emprego, o relacionamento, a rotina, ainda há um incômodo que não se cala. Esse incômodo é a alma dizendo: ainda não é isso. Jung dizia que o homem precisa de sentido, e não apenas de sucesso. Quando o sentido se perde, nenhuma conquista preenche o vazio. Arrumar-se por dentro é resgatar o propósito de existir. É lembrar por que você começou, o que te move, o que te faz sentir vivo. É um processo lento que exige paciência e presença. Não há atalhos. É preciso se observar, entender os próprios padrões, os ciclos que se repetem, as escolhas automáticas. Somente quando a consciência ilumina o inconsciente é que podemos de fato transformar. A ordem verdadeira nasce da clareza interior, e ela só surge quando você tem coragem de se enxergar sem disfarces. Arrumar a vida é, antes de tudo, aprender a lidar com o tempo. O tempo de amadurecer, de errar, de recomeçar. Vivemos em uma era de urgências, onde tudo precisa acontecer agora, e isso nos adoece. Queremos resolver em dias o que levou anos para se desorganizar dentro de nós. Mas o processo de reconstrução interior é orgânico, e cada etapa tem seu próprio ritmo. Às vezes, é preciso parar, observar o silêncio, deixar que o inconsciente fale. Há lições que não podem ser aceleradas. Há dores que precisam ser sentidas por inteiro para que possam se dissolver. O ego impaciente quer resultados rápidos, a alma sábia quer verdade. Quando você começa a compreender isso, a ansiedade se transforma em confiança. A vida deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. A organização interior acontece no instante em que você aceita o tempo como aliado e não como inimigo. Nada floresce fora da estação certa, e você também não. Quando respeita o seu próprio ritmo, o caos interno começa a se dissipar e a serenidade volta a habitar seu peito. Organizar-se por dentro também significa confrontar a sombra, aquela parte que negamos, escondemos e fingimos não existir. É o lado que carrega nossas fraquezas, ciúmes, medos e impulsos mais primitivos. Jung dizia que não há iluminação sem antes atravessar a escuridão da própria alma. Ignorar a sombra é permanecer preso a ela. Acolhê-la é libertar-se. Quando você começa a encarar o que evitou por tanto tempo, descobre que o mal não está em sentir raiva, inveja ou orgulho, mas em permitir que esses sentimentos governem sua vida sem consciência. A sombra não é o inimigo, ela é um espelho, mostrando o que ainda precisa de amor e compreensão dentro de nós. Quando a aceitamos, deixamos de lutar contra nós mesmos. A energia antes gasta na repressão se transforma em força criativa. É nesse momento que a vida começa a se reorganizar naturalmente, porque o que antes era conflito agora é integração. O caos perde o domínio e surge uma calma profunda, não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente você está inteiro. Há uma grande libertação quando você compreende que não precisa mais controlar tudo. Durante boa parte da vida, tentamos manter cada detalhe sob domínio. O futuro, as pessoas, as emoções, os resultados. Mas esse controle é uma ilusão que nasce do medo. E quanto mais tentamos dominar, mais nos afastamos da fluidez da vida. Organizar-se por dentro é aprender a confiar no movimento natural das coisas. É perceber que há uma inteligência profunda guiando tudo, mesmo quando não entendemos. O sofrimento, muitas vezes, vem da resistência em aceitar o que é. Quando você solta, o fluxo volta a correr, e o que parecia bloqueado começa a se reorganizar sozinho. Essa entrega não é passividade, é sabedoria. É a consciência de que o universo não conspira contra você, mas te ensina através dos desequilíbrios. Quando o medo perde o trono, a alma volta a respirar. E com ela vem a leveza, a espontaneidade e o poder de estar presente. A ordem interior nasce quando você para de forçar e começa a confiar. Arrumar a vida por dentro
exige responsabilidade emocional. Cada pensamento, cada escolha, cada reação carrega consequências que reverberam na própria psique. Não se trata de culpa, mas de consciência. Entender que ninguém pode viver sua vida por você e que os caminhos de transformação exigem protagonismo. Muitos passam a vida apontando culpados, esperando que o mundo ou as pessoas lhes concedam ordem, alívio ou sentido. Mas a verdadeira mudança nasce do interior, do compromisso consigo mesmo, de enfrentar o que precisa ser enfrentado, de assumir o que precisa ser assumido. Jung lembrava que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Ao se confrontar consigo mesmo, você cria a reação interna necessária para a metamorfose. A consciência se expande, a confusão se dissipa, e a vida antes tumultuada começa a refletir a clareza que você cultivou no seu íntimo. A organização interna não é instantânea, mas é firme, profunda e permanente. Muitas vezes, a vida desorganizada é fruto de expectativas mal direcionadas. Esperamos que o mundo nos entregue felicidade, estabilidade ou reconhecimento, sem perceber que a verdadeira fonte de ordenação está em nós. Jung nos alertava que buscar fora o que só pode ser encontrado dentro é uma armadilha que perpetua o sofrimento. Quando você começa a assumir a responsabilidade de criar sentido na própria existência, percebe que não depende de aprovação externa ou de condições ideais. A verdadeira liberdade surge quando você reconhece que tem tudo o que precisa para se estruturar emocional e espiritualmente. Cada hábito construído com atenção, cada pensamento examinado, cada emoção compreendida, contribui para o arranjo interno. A vida começa a se tornar mais coerente, não porque tudo muda no exterior, mas porque você passa a responder ao mundo a partir de um lugar de estabilidade e clareza. Esse é o ponto onde o autoconhecimento se transforma em autodomínio e onde a ordem interna se reflete de forma silenciosa, mas poderosa, em cada aspecto do cotidiano. Arrumar a vida por dentro também significa desenvolver paciência consigo mesmo. A transformação não ocorre em um instante. É um processo contínuo, feito de pequenos passos, recaídas e conquistas silenciosas. Muitas vezes nos cobramos demais, e essa pressão cria frustração, reforçando a desordem que queremos superar. Jung enfatizava que a alma humana precisa de tempo para se reconciliar com suas próprias complexidades. É preciso permitir que os sentimentos amadureçam, que os pensamentos se alinhem, que o corpo e a mente se ajustem ao novo ritmo. Cada experiência, cada confronto interno, cada momento de reflexão é uma peça que se encaixa na construção da ordem interna. Quando você aprende a respeitar seu próprio processo, a vida deixa de ser uma batalha e se transforma em uma jornada de autodescoberta. O caos diminui não porque desaparece, mas porque você encontra dentro de si o ponto de equilíbrio que transforma turbulência em aprendizado e silêncio em clareza. A clareza interior se manifesta quando você aprende a ouvir a própria intuição. Muitas vezes, ignoramos essa voz sutil que guia nossas decisões, substituindo-a por conselhos alheios, padrões sociais ou medos internalizados. Jung afirmava que o caminho para a individuação exige atenção a esses sinais internos, pois eles revelam a verdade de quem somos e o que precisamos para nos organizar emocional e espiritualmente. Quando você se reconecta com essa voz, cada escolha se torna mais consciente, cada ação mais alinhada com sua essência. A desordem interna perde força, porque não há mais luta contra si mesmo. Existe apenas um fluxo natural, onde pensamentos, sentimentos e ações passam a convergir. Organizar-se por dentro é, acima de tudo, reconhecer e honrar esse guia interno, permitindo que ele conduza sua vida sem interferências externas. É nesse alinhamento que o mundo exterior começa a refletir a ordem e o sentido que você cultivou em silêncio. A vida interior organizada exige coragem para abandonar velhos padrões e crenças que já não servem mais. Muitos carregam por anos hábitos, relacionamentos e ideias que, embora familiares, corroem a energia vital e bloqueiam o crescimento. Jung nos ensinou que não é possível evoluir sem confrontar esses padrões
e aceitar a necessidade de transformação. O processo é muitas vezes doloroso, porque exige dizer adeus ao conforto ilusório e enfrentar o desconhecido dentro de si. No entanto, cada ruptura interna cria espaço para algo maior, mais alinhado com sua essência. Ao se libertar do que não é seu, você recupera a energia que antes se dissipava em resistência, culpa ou autossabotagem. Organizar-se por dentro é, portanto, uma arte de desapego consciente. Escolher com atenção o que merece permanecer e deixar ir o que impede o crescimento. É nesse processo de limpeza profunda que o caos se transforma em clareza, e o sentido da vida, antes confuso, começa a se revelar com naturalidade. Arrumar a vida por dentro é também aprender a valorizar a própria presença. Muitas vezes, vivemos dispersos entre memórias do passado e ansiedades pelo futuro, esquecendo que a vida só acontece no instante presente. Jung destacava a importância de habitar a própria consciência, de reconhecer que o agora é o único espaço em que podemos agir, sentir e transformar. Ao cultivar a atenção plena, você começa a perceber padrões, reconhecer emoções e compreender motivações que antes passavam despercebidas. Esse reconhecimento permite escolhas mais sábias, relações mais autênticas e decisões mais coerentes com quem você realmente é. A desordem interna diminui quando a mente, o coração e o corpo estão alinhados com o presente. Cada momento vivido com consciência é um tijolo na construção da ordem interior. E à medida que essa presença se fortalece, tudo ao redor começa a fazer sentido, não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a existir em harmonia consigo mesmo. Chegou o momento de agir. Organizar sua vida por dentro não é um conceito abstrato, não é um ideal distante. É uma escolha que você pode fazer hoje, agora. Pergunte-se: quais partes de mim ainda estão desordenadas? Quais emoções eu evito sentir? Que padrões eu continuo repetindo sem perceber? A resposta não está no mundo exterior, mas dentro de você. Tome a decisão de olhar para si mesmo com coragem, honestidade e compaixão. Comece a se organizar passo a passo, com pequenos hábitos, reflexões e confrontos internos que transformam sua existência. E lembre-se, esse processo não precisa ser solitário. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir que é possível mudar. Inspire outros a buscarem a própria ordem interior. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder novas reflexões profundas e deixe seu like. Juntos, podemos construir uma comunidade consciente, dedicada a despertar e transformar a vida de dentro para fora. O primeiro passo é seu. Comece agora.